todos bem-vindos em mais um episódio do nosso Boss Minds. Eu sou a Vera Araújo, contadora, educadora financeira e empresária, host, sócia da Soraya. Eu lembrei, viu? De falar que eu sou só sócia, porque ninguém sabe ainda. É novidade. Sócia da Soraya em vários projetos e eu quero fazer um convite especial para vocês. Iniciou, dá uma olhadinha lá no cantinho, verifique se você é inscrito no nosso canal. Se não é, clica, se inscreva. É facinho, rapidinho. Aí o que você faz também? Aproveite e dá um joinha, um like. Depois, no decorrer de toda a nossa entrevista, faça comentários, faça observação, faça perguntas, se faz sentido. Depois, no finalzinho, bem no finalzinho, eu convido você a pegar o link, copia lá o link e joga no grupo no qual você faz parte. E às vezes aquele que você nem sabe por que você está lá. Você descobriu o propósito. É divulgar aqui o nosso programa Boss Mind e fazer muitas pessoas terem acesso ao conteúdo que aqui é maravilhoso, gente. Sinceramente. E aí você vai contribuir para a realização do sonho da Soraya. Fala, galera! English. Fala, galera, eu sou a Soraya Mendonça e como a Vera diz, I have a dream. Eu tenho o sonho de viralizar o Boss Mind. E não é um sonho pequeno, não, é um sonho grande. Dizem que sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho, então eu já vou lá e exagero. Eu ouço muito podcast, eu estudo muito, eu vou para muitas imersões, trabalhos. E eu tava dormindo e sonhando que eu... Dormindo mesmo, o sonho era aquele real, que você dorme e sonha. E sonhei que o Boss Mind havia viralizado. Tinha ganho lá as primeiras classificações dentro do Spotify. Específico. Lá dentro. E daí eu falei, cara, é isso. Então eu vou começar a pedir pra galera me ajudar a realizar o meu sonho. Você pode, gente, ó. Não cai cabelo, não dá barriga, não ocupa espaço e você nem precisa pagar que é de graça. Basta compartilhar o Boss Mind e fazer ele chegar ao máximo. Sai ganhando porque você é com conteúdo ainda. Sai com conteúdo. Tenho certeza absoluta que você que é empresário, que é empresária, que faz parte aqui do nosso público, chefe, líder, boss, que manda e descobriu que depois que você virou empresário você é mandado pra caramba. Faz muito sentido e você aprende toda vez que a gente vem aqui na sua telinha, no seu ouvidinho, seja lá como que você está nos acompanhando. Principalmente porque a gente traz convidados especiais que fazem a diferença no seu dia a dia. E falando em convidado, por favor, apresente-se para o nosso público. Olá, eu sou Luísa, trabalho com treinamento e mentoria sobre atendimento a cliente. Como a Soraya falou, nós somos mandados. Sim, somos. Por quem? Pelos clientes. Né? Yeah. E faz total diferença. Yeah. Sim. Yeah. A razão de ser da empresa é o cliente. É o cliente. Não tem motivo. Não tem o porquê existir. E hoje, e cada vez mais, né? Porque assim, houve um tempo, eu costumo chamar de cronologia, houve um tempo em que simplesmente você ter um bom produto ou prestar um bom serviço era suficiente. Esse já era um diferencial. Hoje não. Não é. Com a informática, com todo acesso, com tudo aqui na palma da mão, hoje não. Hoje você precisa criar conexão. É assim que você consegue ter clientes. Não tem jeito. Só produto, só serviço, ou só satisfação do cliente. Ah, então eu tenho que investir na satisfação do cliente. Gente, é um pouquinho mais. É de verdade. É conexão, é amizades. É alguma coisa muito maior. E você falando assim de atendimento, a galera às vezes pensa, isso daí é só para quem faz vendas. Vou dar um exemplo para vocês hoje que eu achei uma graça. Aconteceu hoje, no período da manhã, enquanto a gente estava gravando, a nossa gerente nos mandou um áudio e falou, olha, essa pessoa aqui ainda não é nossa cliente, mas eu acredito que será. E eu a ajudei em certo ponto, disso, referente à empresa, e ela disse que iria me ajudar de volta. E mandou um áudio, era uma oração. Pedindo para que o nosso local de trabalho e todos nós fôssemos abençoados. Aconteceu hoje, gente. Eu ouvi, eu falei, que delícia. Então, é o atendimento. Essa cliente, que será nossa cliente, se Deus quiser, não vai esquecer o atendimento que ela recebeu ali. E a minha gerente não é a vendedora.
ela estava falando sobre um serviço técnico específico de CNPJ. Vamos entender como que tá o CNPJ, CPF ali, sobre a sua empresa. Então, foi delicioso. E ela também nunca vai esquecer o retorno que foi dado através da oração do áudio, tanto que ela contribuiu, você vê que é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Como é que você chegou porque ela fala sorrindo, né? Atendimento, conexão, venda. Então, como é que chegou essa paixão? Quando é que você descobriu esse propósito, o amor e tudo? Então, eu trabalhei mais de 20 anos numa montadora japonesa chamada Yamaha Motor do Brasil. A Yamaha, o foco dela é cliente desde sempre, porque nós tínhamos um mar sangrento, que eu costumo dizer, que ali preço, venda, mercado, era uma disputa muito acirrada, e a Yamaha falou, não, peraí, são pessoas que compram os nossos produtos. Então, foram mais de 20 anos dentro da Yamaha. E lá eu fui preparada pela matriz nessa missão de tanto a área comercial quanto a rede de concessionárias no Brasil todo, passar essa missão de encantar clientes. Então, desde lá que eu estudo isso, gente, eu não gosto muito de ficar falando em tempo, né? Mas assim, faz tempo, tá? Tipo assim, pra evidenciar. Há muito tempo, tá? Então, foi muito estudo e muita coisa nesse sentido, né? Yamaha, quando nem existia o saque como a gente conhece hoje, que é tudo com URA, com script, não tinha. Mas a Yamaha falava, alguém precisa dar atenção para essas pessoas. Então, as pessoas chegavam, eu trabalhava na área de serviços, na área de pós-venda, as pessoas, tudo que chegava para a Yamaha era direcionado para lá. E eu filtrava, passava para quem poderia ajudar e depois montava uma resposta, porque eu entendo que, assim, hoje ele está aí, a IA, para ajudar a gente, mas é para ajudar a gente. Porque Não pra eu quero substituir, né? saber que eu estou falando com gente, que é uma pessoa que está falando comigo. Então, eu fazia muito isso. Como a demanda não era tão grande, eu fazia muito isso, de responder dizendo, olha, é uma pessoa que está falando com você. E foi lá, começou lá, depois tive o treinamento da matriz, viajei o Brasil todo, espalhando essa cultura, né, do encantamento do cliente. Não parei mais de estudar, na Yamaha eu implantei a pesquisa de satisfação, controlava o índice, monitorava, e aí sim, foi crescendo, criaram um departamento de saque, daí as vias normais, né? A época que eu estava lá foi uma época que ainda, não que eu estava na Yamaha, a época que eu estava trabalhando, isso, era uma época mais com menos recursos, né? Hoje não, hoje tem muito mais. Aí depois, isso aí foram mais de 10 anos, depois eu fui para uma área de negócios. É semelhante a uma consultoria. Então, o que a gente fazia? Era para desenvolver novos concessionários. Então, eu estudava a área operacional do concessionário e montava estratégias e junto com a área comercial, a gente ia para cima da concessionária ajudando, né? Então, eu tive que fazer entrevista com pessoa na rua para entender aquele mercado melhor. Eu gosto pra caramba disso. Nossa, tipo assim, eu vou resumir. Nossa, muito bom mesmo. A Yamaha tem um termo, na verdade, a Yamaha usa, mas é uma palavra japonesa que se diz kando. É uma satisfação profunda. Então, falar sobre isso, conversar, ensinar, mentorar, é o que eu sinto é kando, é uma coisa muito forte.
Que legal. Me diz uma coisa, você que participou desse projeto todo de implementação numa grande empresa, quando ainda não havia grandes verbas. Então, isso é muito importante para o nosso público, que às vezes é mais, né, é mais voltado para o pequeno e médio empresário, ele pensando, como que eu vou implantar um atendimento ao cliente? Os grandões é fácil, porque essa é a muleta que todo empresário, microempresário Ele é usa. fácil, né? Você né? usou a palavra, muleta. É muleta. A gente sabe, eu uso também, tá, gente? Como empresário, de vez em quando eu uso umas, eu falo, ô, Soraya, solta. Então, Pegou a faz repertório, parte. né? Peguei essa e usei, e a consciência traz muito isso. Mas como que você consegue colocar para funcionar um departamento de atendimento ao cliente externo sem bagunçar o cliente interno? Porque é uma mudança, e mudança assusta. Então, Soraya, a primeira coisa que a gente precisa é o cliente interno. Todo mundo tem que estar, a empresa, começa pelo empresário. O empresário tem que enxergar que o cliente é a pessoa up. Sem o cara não vai acontecer negócio. Então, a partir do momento que o empresário entende isso e trabalha nesse sentido, então ele vai começar a orientar a equipe nesse sentido. E daí, todo o interno vai estar conectado com quem vai dar suporte ao externo, que é o que acontecia lá. Eu estou falando o quê para você? Olha, chegava demanda de tudo, então o jurídico recebia reclamação de cliente. Ele fazia o quê? Existia uma... Eu vou usar o termo norma, mas não é norma, uma cultura, é essa a palavra. Então, o jurídico falava, departamento de serviços, chegou isso aqui. E aí, eu olhava, era uma reclamação técnica, então, vamos passar para um representante técnico que pode dar a orientação que o cliente precisa. Entendi. Então, Como é já mais... estava tudo alinhado, né? Mas é a cultura, é a cultura. E a cultura começa do próprio empresário. Muitas vezes o próprio empresário está lá batendo cabeça para trazer cliente, mas ele não cuida do cliente dele que está ali do lado dele. Então, teve algum cliente que deixou de utilizar o serviço dele e ele nem sabe, porque ele nunca pediu, deixa eu olhar, me dá aqui, como estão os clientes, quem está comprando, quem não está comprando, ou quem está usando o serviço, quem não está. Não, o cadastro do cliente é meramente um enfeite dentro da empresa, sendo que, na verdade, ele te dá muita informação. É sensacional isso que tá falando, porque às vezes a pessoa fica ali só focada e vou trazer mais, vou trazer mais, vou trazer mais, vou diminuir meu CAC, né, que é o custo de aquisição de cliente, sem ver que ele pode aumentar a lucratividade com a base de clientes que ele já tem interno. Quem comprou? Quem precisa recomprar? De repente, a gente fala isso muito para o empresário. Qual é o momento de você pivotar? Você entregar algo a mais? Não só aquilo, não só a promessa 1. De repente, você já está conseguindo entregar a 2 e não ofereceu para o teu cliente ainda, aquele que já está na tua base. Então, isso realmente, o atendimento faz esse diferencial. E eu lembro que eu participei, eu não lembro de qual curso, porque são muitos, mas eu participei de algum curso há alguns anos, onde se dizia que o diferencial era a tecnologia. E em breve o diferencial seria o atendimento humanizado. Acho que chegamos no em breve. Sim, porque hoje, olha, a Amazon é uma referência em atendimento. Só que eu, por exemplo, tive uma experiência onde eu não consegui falar com um humano e aquilo me causou problema. Me deixou com um gostinho ruim. Ah, você não compraria novamente da Amazon? Sim, eu compraria porque os pontos positivos são maiores. Mas eu falei, olha, você vê, eles se esmeram tanto e eu não conseguia. Eu tive uma questão e não conseguia falar com E uma dá um coisa. desespero, gente. Se você nunca xingou uma máquina, que atire a primeira pedra. Porque Não, é horrível, é horrível. Aperta um, daí você olha, tem 5 opções, só que você quer uma que não é nada daquilo. não existe. Olha, E aí? eu passei recentemente isso com a Claro. Eu Nossa, não faço a menor ideia do porquê a minha conta não foi debitada no débito automático. Cortaram a minha internet num dia de live. Eu falei, não vamos fazer isso.
que aconteceu? Eu tentava fazer ligação, eu falava, meu, seu número não existe. Eu tenho o mesmo número. Nossa, deve ter lá seus 20 anos, né? Então, como não existe, tá em todo o meu material publicitário. Como assim? Aí, liguei na Claro. Gente do céu. Eu falei, qual é a opção de falar com gente? Me dá essa opção, pelo amor de Deus. Eu queria pagar. Você acredita que eu rodei, falei em todas as opções. A única opção que era falar com outra pessoa era de compra. Aí eu falei, vou comprar, vou ver o que eu vou comprar. Quando chegou, eu falei, moça, eu quero pagar. Só isso, o aplicativo não tá funcionando, eu preciso da minha segunda via da conta. Porque eu descobri que não foi pago, mas eu quero pagar. Aí ele falou, eu não posso te ajudar, você tem que ligar em tal número. Liguei, em vários números. Aí eu falei, amanhã eu vou na loja. Vou na loja conversar com o ser humano. Consegui o WhatsApp da loja, mandei uma mensagem, falei, você resolve aí ou eu preciso ir só na loja central que faz vendas? Ela falou, só um minutinho, é esse telefone? Falei, é esse telefone. Menina, o ser humano me mandou a conta, mandou... Pronto, vocês acham que eu vou comprar celular com quem agora? Com aquela pessoa. Ela acabou fidelizando e ela ainda me mandou uma mensagem. Olha só o atendimento. Sabe, eu estava falando em relação ao atendimento à máquina, eu estava dando um treinamento para contadores no interior. Então, tinha vários contadores que estavam passando ali todos os procedimentos, enquanto contadora, o que funciona dentro do meu escritório, o que não funciona, essas coisas todas. Então, assim, nós viemos da fase do datilografar, preencher a caneta tinteiro. Então, eu vim trazendo esse histórico para esses contadores. Tinha os contadores mais jovens, tinha que já pegou a parte da tecnologia. Você pensou, o que é uma caneta tinteiro? Não, eu encontrei. Gente, eu vou ter que dividir com você. Ô, gente, eu usei retroprojetor, vocês não estão entendendo. Vocês acho que não sabem. A caneta tinteira era escolhida assim, que ela tinha ponta de pena, e ela tinha uma pontinha mais fininha para letras. Tinha briga pela caneta tinteira. Tinha. Eu peguei, eu gostei. E aí eu falei todo o histórico, né, e tudo para poder entrar. Então eu já tinha as pessoas dessa fase que meio aversa à tecnologia, essa questão mais robotizada, outro já falando, não, eu vou adotar, porque senão fico fora do mercado, que foi o que eu falei para ele, que nós fizemos também no escritório. Se a gente não acompanhar a evolução tecnológica e tudo mais, a gente vai deixar de existir, porque é o que pregava, o contador não existe mais, não é isso. Aqueles que não querem... Nossa, capaz. Que não vai existir, né? Vai explicando aí um tal... Um dos rapazes, né, um pouco mais jovem, veio e falou assim, eu gostaria de saber como que funciona o seu processo, de bater um papo e tal. Ele falou, então, eu tô querendo implantar a IA e tal para atendimento, mas tô com receio daquele ser muito robô. E aí eu olhei para ele deveria estar uns 30 anos. Ele já está na área nessa, né? E ele estava com receio, mas por quê? Porque ele já veio de uma formação dessa questão do atendimento, falar com o cliente, principalmente cliente de contabilidade, porque tem essas burocracias, e aí o cliente só quer, tipo assim, que você fale para ele, isso aqui comparado a uma xícara, sabe? Um exemplo básico. E se você fala com um robô e tudo mais, o medo dele era esse. Eu falei, não, calma. Senão você, mesmo que tenha 30 anos de idade, se você não adotar isso, não fazer uma testagem, você vai ficar para trás, ultrapassado com 30 anos de idade. Mais ou menos assim, ele gargalhou. Ele, meu Deus, tia. Quase isso, gente. Não, porque ele foi educadinho. E aí eu vim explicando para ele. Então, assim, a gente ainda tem essas questões de, será que eu adoto, eu crio, eu faço? Porque possivelmente ele passou por esse atendimento e ele não quer que o cliente passe por esse mal-estar, esse desespero, sendo atendido pela empresa dele e o robô, a máquina dele ser xingada juntamente com ele, né? Então, bater um papo e tudo foi bem legal, ver essa evolução e também o quanto que os contadores, os empresários, eu falo também os empresários na área técnica que querem sair do operacional e buscar um pouco mais, entender um pouco mais, para não falar, não quero isso não funciona. Sim. É entender melhor. Sim. Também muito com o relacionamento, o atendimento e tudo mais, que em breve chegou. Em breve chegou, humanizado. É uma coisa que a gente adotou até na Caleb, a gente tem o Caleb Digital, que é a contabilidade online. Então nós temos. E uma das coisas que a gente fala, quem vai fazer as obrigações da tua empresa é uma pessoa. Sim. Não é automatizado. É um processo automatizado, mas não é um processo autônomo.
A gente não pode esquecer que a tecnologia veio para Ajudar. É auxiliar. uma ferramenta. Exato. Então, em muitos momentos, poxa, corta caminho, eu preciso de uma segunda via. Ah, apertei, chegou a segunda via, ok. Otimiza Entende? tempo, processo. Tá tudo bem. Agora, pera lá, eu tenho que ter uma pessoa. E na mentoria, você falou assim, eu faço mentoria de Isso. atendimento. Você Isso. leva isso para o dono da empresa, para a equipe? Como que funciona isso? Então, começa pelo dono, tem que ser ele. Senão, não adianta. Muita gente quer isso. Fala assim, ó, então você treina a minha equipe? Treino também do treinamento. Só que o treinamento sem um respaldo, sem uma mudança de cultura, ele é só um treinamento, gente. Vai ter gente que vai super aproveitar aquilo e que, de repente, nossa, vai aflorar. E tem pessoa que ouviu por um ouvido, saiu pelo outro. Então, começa por ele. A ideia é que o empresário comece a pegar isso e ele mesmo pode ir desenvolvendo a equipe dele. Certo. Se ele achar, não, Luísa, gostaria que você fosse fazer um treinamento, a gente faz. Mas a ideia é que ele caminhe. Principalmente, Soraya, porque eu penso muito no pequeno empresário, no pequeno empreendedor, aquele que é o que a gente estava conversando agora há pouco, que ele não tem tantos recursos, ele não tem como sair investindo em tudo que... Porque é lógico, se você tiver condição de investir bastante, Para facilitar o processo. Bora, né? bora! Mas às vezes a pessoa não tem. E é o que eu estou te falando, tem gente que trabalha e não tem o cadastro do cliente. Você consegue imaginar isso? Ah, sim, tenho clientes, né? Desse jeito. Eu vou lá e falo. Mas como que Gente. você faz a base do seu cliente? Não sei. Então, entende? Ah, é só para mandar feliz aniversário no aniversário. Fala. Então. Oh, E às vezes o cliente já nem é mais cliente, a pessoa não percebeu. sim. E quando que foi que você mudou esse olhar, assim, de sair de uma grande empresa e ir para os pequenos? Falar, deixa eu dar a mão para essa galera aqui que tá meio perdida. Então, na minha cabeça, desde de que trabalhava na multinacional, na minha cabeça, eu acho que todos têm condição de ter o que uma multinacional tem, salvo suas proporções, porque é lógico, o investimento aqui é muito alto, aqui nem tanto, mas tem coisa que é automatizada, mas você pode fazer manual. Começa manual, depois você automatiza. Então, mas faça, porque eu fiz uma pesquisa com empreendedores e tá, quero saber qual é essa dor aí, porque eu tenho as minhas ideias, porque como eu visitei o Brasil todo, conversava muito com concessionários, então eu tinha uma ideia de dores. E aí todo mundo fica naquela, atrair cliente, esse é meu maior problema. Ah, fidelizar cliente, esse é meu maior problema. Aí você fala, gente... Mas, né? Você pensa, poxa, mas fidelizar não era para ser uma dor. E é. Mas por quê? Porque é isso que eu estou te Olhou dizendo. uma ponta. Não, a pessoa não olha para o cliente, ela não está vendo. Então, É verdade. ela vai ter dificuldade para fidelizar, porque como você vai encantar alguém, como que você, se você Não enxerga ela. você nem sabe quem são seus clientes. Você não sabe. Sabe na hora de emitir nota fiscal, mas se ele parar de comprar, você também não sabe. Ou quando o caixa começa... Aí você fala, ai, Não, mas Cadê? então, quando o caixa começa... A pessoa fala, o quê? Preciso trazer cliente, preciso trazer cliente. Nem olha para a base, né? Olha que sensacional e que interessante essa conversa, porque muitas vezes a gente para e pensa, a gente faz essa reflexão na Caleb. Quem não é mais nosso cliente? Que a gente pode ir lá conversar de novo. Por que deixou de ser nosso cliente? É fundamental. Qual é o feedback? Eu fico muito brava.
Muito revoltada. Desmonta o cenário, não, né? Eu fico muito brava, muito As florzinhas revoltada. caem aqui. Quando a pessoa fala assim, não, eu vou trocar de contabilidade porque ali é R$ 100 mais barato. Aí eu fico muito brava, muito revoltada com a pessoa. E depois, em seguida, eu fico muito brava, muito revoltada comigo. Obrigada. O que eu não consegui mostrar? É a pergunta. O que faltou? Pra mim, eu entreguei meu melhor, mas meu melhor foi meia boca, então. Porque eu E não assim, consegui. nem sempre. Porque você pode realmente ter entregue seu melhor. Ele não é meia boca, mas não é o que a pessoa precisava. Ela Porque precisava se de 100 reais você a não menos, né? conhece, se você não conhece o seu cliente, que é uma outra questão, né? É a pesquisa, é entender. E sabe, Lu, você falou agora muito interessante. Já chegou o cliente que foi ao contrário. Chegou pra nós e falou assim: o trabalho de vocês é tão bom que eu vou embora porque eu preciso pagar mais barato, mas eu não acho justo vocês receberem menos. Falei, mas rapaz, isso daí é comigo. A precificação. Exato. Deixa que eu resolvo. Ainda bem que você conversou. Vamos agora sentar e conversar. Agradeço. E que bom que você tem essa. Quantas Visam. pessoas você acha que te falam? São poucas. Eu te digo, 50% vão embora e você não fica nem sabendo o porquê. Isso é lógico, eu tô falando você, empresário, empreendedor, a Caleb tem seus controles, em algum momento você vai perceber que foi embora, mas entende? Não é todo mundo que Não, é Não, todo mundo. porque a pessoa, às vezes, ela fica constrangida de te falar, olha, foi R$ 100 que fez diferença para mim. É verdade. Mas é a realidade dela. É a realidade dela, mas ela fica constrangida, então ela simplesmente vai embora. E você nem fica sabendo. Mas esse não é o maior problema. Ou então, alguma coisa que algum funcionário fez e que você nem sabe. Para você disseminou uma cultura dentro da tua empresa. Ok, você acha que tudo está funcionando daquele jeito. Se você não presta atenção nos detalhes, como, por exemplo, um cliente que foi embora e não te falou por quê, ele pode ter ido embora porque ele não gostou de alguma coisa, ele ficou insatisfeito com alguma coisa. E você não está sabendo. E não tenho nem como corrigir. Não tem nem como corrigir. Agora, esse é um problema? Não, é um cliente. Só que existe uma pesquisa que mostra que um cliente satisfeito, ele conta a sua satisfação para 8 pessoas. E normalmente você conta quando alguém te pergunta. Se eu chegar e falar, ai, a Caleb, eu tô pensando de dar. Não, legal, muito legal. Não é que a pessoa chega assim e fala, olha, eu vim te falar que a Caleb é legal. Às vezes, né? Não, eu tô procurando um contador, eu tô precisando, não sei o que. Eu tenho um bom que é a Caleb. Mas assim, tem que ter alguma provocação. Um cliente insatisfeito, ele conta para 17, sem a gente falar de internet, tá? Eu tô falando que conta. Sabe por quê? E assim, Sem perguntar. sem perguntar. Por quê? Porque se você tivesse saído hoje, uma borboleta tivesse pousado no seu ombro, você ia chegar aqui. Mas, chegando aqui, você pisasse no cocô do cachorro. Quando chegasse aqui, você ia falar pra galera o quê? Pisei no cocô do cachorro. Tenho que limpar o pé antes de entrar. Fechou? É isso. Eu vou chegar para todo mundo e falar, não, você não tem noção. Oi, Luísa, tudo bem? Tá, tudo bem, mas eu tô tão irritada porque a Caleb, porque fez, porque... Então, você não me perdeu, você perdeu a mim e a ela, a ele. E a reputação. Porque para todo lugar, enquanto minha raiva não passar, eu vou estar repetindo isso. Não, porque você não sabe o que fizeram para mim. Não, porque você não sabe. Caramba, hein? E aí, E empresário? aí é o seguinte, aquele foi embora e você nem sabia. Só que 17 não vão nem cogitar procurar Caleb. E você está gastando dinheiro. Eu preciso de cliente, eu preciso de cliente. 18 clientes embora.
Meu e seu também. Você tá olhando, a Soraya agora ficou até com os olhos caídos, mas não é só o meu, não, o seu também. Bateu um momento reflexão. Um momento podcast, gente. Olha que nossos convidados fossem com a gente. Imagina como vocês estão, meu Deus. Certeza, a nossa ideia é provocar, viu? Espero que tenha provocado aí um remédio em Vamos vocês. pensar, né? Que é isso? Que tá acontecendo? E assim, gente, são coisas simples, muito simples, muito simples. Quando você fala em encantamento, são coisas muito simples. Eu tô lendo um livro que fala justamente sobre o encantamento da Disney, né? Porque não tem um exemplo. Gente, quanto de investimento precisa no que eu vou contar agora? A pessoa estava com o filho quis porque quis um sorvete. Pegaram o sorvete, estão na fila. Só que chegou a vez de entrar no brinquedo e o sorvete não tinha acabado. E não podia entrar no brinquedo com sorvete. O funcionário virou e falou para a criança: me dá um sorvete, vai aproveitar o brinquedo, que a hora que você descer, você vai estar o sorvete lá te esperando. A pessoa subiu com o filho, mas ficou pensando: ai meu Deus, já pensou, né? Vai chegar no fim, não vai ter, isso quer. Pois esse funcionário ficou prestando atenção, a hora que o brinquedo estava chegando, correu, pegou um novo sorvete, e a hora que a criança desceu, estava lá. Quanto custou isso? Um sorvete. E o retorno que trouxe. Entrou num livro e todo mundo tá sabendo, e você tá contando aqui, mais gente vai saber. Vai saber. Coisas simples, simples. Sabe o que é interessante isso que você tá falando? Que eu vou falar agora para contador, advogado, engenheiro, arquiteto, a gente é muito tecnicista, a gente é técnico. Então, muitas vezes você fala assim, cara, eu entreguei, tá tudo redondinho, não tem maior satisfação do que a gente saber que um cliente nosso tá com CND em dia, tá tudo organizado, foram cumpridos todos os prazos. Para nossa realização pessoal, é maravilhoso. O cliente não faz a menor ideia, porque ele só descobre que tem alguma coisa que está errado. É. Se tá tudo certo, ele não sabe. Contabilmente falando, ele não sabe. Então, assim, e nós sempre nos perguntávamos, né, velho, o que fazer? A pessoa falava assim, marketing eu faço, eu falo, a gente não manda nada pro cliente mais. Agora é tudo digital. Como que eu mando um cheirinho pelo WhatsApp? Né? Pelo e-mail ainda? Me digam, a gente pode. A equipe vai fazer isso, dá cheirinho pelo grupo. Então como que a gente faz? E ficamos pensando. Até a gente sempre fez pesquisa de satisfação, NPS, descobrir se tá bom, se não tá bom, o que tem que melhorar, trazer a equipe para perto, quem tá falando o quê? Porque às vezes o cliente fala com a do DP que não gostou do atendimento do fiscal, ou fala com a do fiscal que não gostou do DP, e por aí vai. Então a gente traz não o intuito de fazer-se fofoca, mas de levantar pontos de melhoria. E uma coisa que a gente nunca havia pensado era em premiar nossos clientes como cliente de destaque. Não era uma coisa que passou pela cabeça. A gente ia até o cliente, agradecia, sempre visitamos, né, Vera? Fazíamos aquele... Chegamos num período a escrever carta à mão. Cartas à mão para a família do cliente. Então, assim, a mãe recebia, parabéns pela criação do seu filho, assim, foi fantástico. Foi um encantamento. Foi. Sim. Nossa, e nós ficamos encantadas com o resultado, sabe? Que delícia. E a mão, ó, a caneta mesmo. Foi, menina, a tendinite voltou. Mas é A tendinite voltou. Mas, gente, isso Foi. é incrível, incrível. Troca de lugar. Você tá na sua casa e receber uma... A gente recebeu o áudio da pessoa legal. chorando, Nossa. carta de volta, telefonema. legal. Foi muito legal. E é lógico, a tendinite voltou, mas quanto tempo... Você não sabe. Teve um Da fisioterapia custou uma Chegou um seguinte que falou assim: eu cheguei em casa, minha mãe tava chorando, o que vocês mandaram pra ela? Que ela não conseguia parar de chorar e me abraçava e tudo mais, porque por nós conhecermos os nossos clientes, nós escrevemos uma carta no perfil dele. Não é tipo assim, padrão, vou copiar para todo mundo. Era identificando cada Olha o ponto que desse. você tá falando, velho. Não era um padrão. Não era um padrão, era identificando a forma dele falar, do atendimento dele, ou um período que ele passou uma dificuldade lá na empresa, então nós identificamos por ser contadoras. Então a gente relatou isso na carta, porque naquele momento, nós temos o divã no escritório, naquele momento ele se abriu. Claro que a gente não expôs toda a situação, Sim. mas falou, ó, teve um momento que ele citou, estou preocupado com meus filhos, com a minha esposa, eu saí todo dia de manhã, vou para a empresa, um monte de trabalho. Então citamos a preocupação dele com a família,
por deixar de ficar 10, 12, 15 horas fora. Olha que coisa Né, então? incrível. Foi. A gente tem que repetir. Ó, você me trouxe emoção. Ai, Gente, temos que repetir. É sobre isso. Esse cliente, ele jamais vai esquecer a Caleb. E tem que ser um negócio muito bárbaro para ele sair, deixar de ser cliente. Dá para entender? Sim. E ele é o que todo mundo busca nas redes sociais. Ele é fã da Caleb. Não tem outro escritório de contabilidade para ele. Percebe? Agora, é importante dizer o quê? Vocês estudam muito. Sim. A gente precisa o tempo todo estar buscando informação. Porque é sobre isso. Não tem que custar. Tá bom, tu voltou a tendinite. E teve a premiação, né? Que você estava falando. Você sabe que nós fizemos MBA em relacionamento, gente. Tem isso. Você acredita? Tem. Procura. Competência em habilidades humanas. A gente fizemos 2 MBAs ali. Quando eu falei, não vamos mais estudar, não vou mais. Esse ano eu vou tirar folga. Quando eu vi, eu tava estudando sábado inteirinho. Falei, gente do céu, sexta-noite, sábado, dia. Eu falei, eu não falei que eu não ia estudar mais, mas isso é muito legal. Isso daí. Então a gente tá sempre buscando essa informação, porque vai além. Nós descobrimos que vai além. E aí fizemos a premiação do cliente de destaque. 2024 foi o primeiro ano e eles estão aguardando as regras para 2025. Tem que começar. Às vezes a gente fica pensando, tem que fazer algo glamouroso. Obrigada pela ajuda, que eu não consigo falar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E só que foi algo simples, foi um café da manhã. Começamos por aí. Percebe? Porque às vezes as pessoas Gente, percebe que não. Olha o que vocês estão falando. Não é dinheiro, é atitude. E você falando aí, foi muito legal porque a gente trouxe cada um e apresentou. Porque o cliente, ele não quer só ganhar uma premiação. Ele quer saber por que eu tô ganhando essa premiação. Então, nós apresentamos o porquê, e o porquê de um não era igual ao do outro. Isso é conhecer seu cliente. Isso é você saber a construção que ele está fazendo. Como que é o nome? Rangô? Não. Candô. Rangô, já vai na rancorosa. Angô. Soraya sendo Soraya. Não quero de volta. Mas então a gente fez e apresentou, olha, você foi. Porque o primeiro ano não teve regra, né? Então a gente que escolheu. Por que a gente escolheu? Para representando isso, essa conquista, esse diferencial. E nós escolhemos um de cada área, um de cada ano. Foram 15 anos da Caleb, 15 clientes premiados, então um de cada ano contando o porquê. Foi sensacional. E eu falo isso, nós fomos honrar os nossos clientes, porque nós procurávamos maneiras de honrar, e nós terminamos o dia honradas, porque todos eles fizeram questão de falar algo para nós e para nossa equipe que fez a diferença. E a equipe? Gente, Nossa, a equipe pilhada, entendeu? Pilhada. E aí quer fazer cada vez melhor. Eu quero ouvir mais isso. Dos nossos clientes tinha sociedade entre irmãos, né? Aí, na hora lá, a premiação para a empresa, vamos... Não, mas eu não ganhei uma caixinha dessa. Gente, nós tivemos que arrumar mais uma caixinha. Calma, não vão brigar, não é a empresa, no caso agora, é os dois. Soraya, por que você conhece seu cliente? Porque a gente está sempre próximo. Mesmo quando a gente não tá. A gente faz reunião com a equipe, com a liderança, o que está acontecendo, o que houve esse mês, quem está tendo problema, quem não teve problema. E os clientes, assim, é muito gostoso porque eles gostam de dividir e compartilhar as conquistas com a gente. Não é só o chorar, porque o chorar também vem. Meninas, não sei mais o que vou fazer, o que está acontecendo. Mas a conquista também vem. Então, é mas muito começou gostoso. há 15 anos, né? Começou há 15 anos. E é a nossa forma de trabalhar. São acertos e erros, mas é caminhar no sentido de enxergar que tudo bem, são números, dinheiro, mas são pessoas. São pessoas. Cá, na Caleb, e lá no cliente. São pessoas. E a gente não liga e tá igual todo dia. Nem o computador que você liga, ele tem dia que ele não quer funcionar. Não é? Você vai ver como é que é.
Contar uma coisa pra vocês não vão acreditar. Eu Fala vi aí. dessa vez. Eu não queria ter visto, mas eu vi. Levantou o dedinho. Deu nosso tempo há alguns minutos. Não falei? Antes da gente finalizar, Lu, diga aí o que você poderia... Se você fosse dizer algo para quem tá começando. Você que vem de uma experiência de multinacional, de atender micro e pequeno empresário, para alguém que tá começando, aquilo que você fala, cara, você precisa saber disso. Olha teu cadastro de cliente. Cuida dele como um bem precioso. Tenha as informações e mesmo que você, sei lá, gente, faça bolo. Anote quando o cliente comprou o bolo, para quem era o bolo, porque você vai ter um histórico disso. E aí você consegue começar a fazer movimentações, a antecipar. Você sabe que é aniversário de tal pessoa, está chegando, você fala para o cliente, que tal, vamos fazer um pacotinho, sei lá, para festinha de aniversário, não é pacote que chama a gente, sim, pacote, mas não tem o nome. Um combo, sei lá. Kit festa. Kit festa. Um kit festa, né? Então, você se antecipa, é onde você começa a conhecer seu cliente. Então, o cadastro do cliente, ele é o seu tesouro. Trabalhe ele, anota. Gente, não é informatizado, não tem problema, anota numa fichinha. O dia que puder, anota no Excel. O dia que puder, você contrata um CRM, mas olha para o cadastro. Eu acho que esse é o conselho que eu gostaria de deixar registrado. E quem já tem esse CRM, já tem as informações, faça o que vocês fazem. Uma vez por mês, a cada 15 dias, vá lá, olha, veja como é que tá. Como é que estão, o que está acontecendo ali. Isso é muito importante. Lu, deixa seus contatos, onde as pessoas te encontram. Onde me encontra? O e-mail, Instagram e celular. Então, e-mail é contato@luioliveira.com.br. Instagram, @luioliveira. Atenção nos clientes. Vá! Você viu? Só podia, né? Você viu, né? Encantou. E o celular, 11 99750 4900. Meu, muito legal. Muito obrigada pela sua participação aqui no Boss Mind. Foi Obrigada enriquecedora. pela aula. Né, Vera? A gente... Outra coisa. Puxou. Olha, eu acabo, eu destrugo os negócios. Serviu para mim, eu acho que vai servir para você também. Atendimento ao cliente, assim como finanças, é que nem cortar a unha. Você tem que ir lá e dar uma verificada se não tá na hora de já parar e rever. Nós já fizemos muitas coisas e você nos ajudou hoje a relembrar coisas que a gente já fez e pode colocar em ação. Porque tem uma galera nova que não faz a menor ideia de que isso pode acontecer. De que isso aconteceu. Então, de vez em quando, vai lá e reveja quais são as suas ações. Eu falo sobre custos, né? Despesas. Sim. Você não tem que cortar igual a unha. De vez em quando você corta. Mesmo quem gosta da unha grandona, de vez em quando corta. E é isso, gente, é criatividade. Mas eu não sou criativa. Copia. Copia. A gente vai no supermercado, se você tiver o olhar, você consegue falar, olha, e se eu fizer isso? É assim. É legal. E uma coisa que eu gostaria de deixar sintetizada aqui para o final, que você falou e me chamou a atenção, porque é algo que eu trago dentro de mim. O que é para grande empresa é para pequena empresa. A gente começou a trabalhar com contabilidade, a gente sabia que seria muito difícil a gente chegar às multinacionais. Quando a gente foi para treinamentos, a gente sabia que seria muito difícil a gente chegar às microempresas. Quando a gente começou a trabalhar com o BPO financeiro, foi porque eu adoro ter um sonho, né? Que bom! Você fala sobre foi porque
a gente tinha um sonho ali compartilhado entre eu e a Vera, que é levar a possibilidade de as pequenas e microempresas e médias empresas ter uma controladoria, coisa que é destinada apenas às grandes no Brasil, e por isso a gente tem um índice de quebra de empresas tão grande, porque isso é uma ferramenta gigantesca. Então, isso fez, assim, eu me conectar com você em questão de propósito. Propósito aqui, propósito ali. Ela no serviço dela, eu no meu, mas a gente acredita na mesma coisa. E se você é um micro e pequeno empresário e ainda não acredita nisso, assiste de novo. Assiste até você acreditar. Porque a gente tem a síndrome do cachorro vira-lata de que isso não é pra mim quando é muito ruim e isso não é pra mim quando a coisa é muito boa. E é pra você, sim, aquilo que você definir que é pra você. Obrigada, Lu. Obrigada, eu galera. agradeço a oportunidade e só para fechar, autoconhecimento, Nossa, total. né? Porque você falou uma coisa muito importante. Você assistiu, achou que não é para mim porque é muito bom ou porque não é para mim porque é muito ruim, vai se olhar. É para você sim. Se não tá acreditando ou se não tá sonhando igual ela, tem uma coisa errada, vai curar. Tá certo. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e que tem nos acompanhado em todos os episódios. Espero que você tenha gostado. Eu sou a menina do Chama. Chama, pega o link, vai lá e joga nos grupos. Mas antes, compartilha aqui, comente aqui. Nós estamos também no Spotify, viu? Dá pra você, bota no ouvidinho. Ouvir no ônibus, no carro, às vezes no trabalho. A Soraya é a mulher do trabalhar com fone no ouvido. Agora, atualmente, sempre no podcast. Primeiro, ela ouve os nossos, né? Porque adora ver lá as nossas brincadeiras. Eu falo, sério, a gente estava tão feliz. Eu amei. Então, faço o mesmo também. Eu tenho certeza que isso vai te beneficiar o tempo todo. Então, muito obrigada. Até a próxima. Beijo, tchau. Tchau.